Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Estou muito grata. Hoje é o filhotinho que vai ministrar, a cria desses grandes homens de Deus que nós temos aqui nessa casa. E hoje eu trago uma ministração nada além do que Deus tem feito comigo. Eu jamais me ousaria a ministrar algo que eu não tenha vivido ou que eu não esteja vivendo. Eu quero compartilhar um pouquinho de como Deus tem moldado a minha vida, do que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 3. Diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. O que queres que eu faça? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que queres que eu faça? Eu já me peguei muitas vezes perguntando sobre o meu futuro para Deus. Deus, o que eu vou fazer? Quem eu serei? O que me espera? O que eu terei? Quais são as conquistas que eu vou ter? Sempre no futuro. Sempre esse excesso de futuro. E Deus tem me perguntado: Pan, o que você tem feito? O hoje. Eu quero o teu hoje. O amanhã, deixa comigo. Eu quero o teu hoje. Que filho você está sendo hoje? E é esse questionamento que eu trago para você nessa noite. Que filhos estamos sendo hoje? Que valor tem a vida para nós? O valor da sua vida. Valorização é um dos significados de honra. Honra é fazer distinção, separação e valorizar, dar o devido valor. E eu te pergunto, qual é o valor da pessoa que está do seu lado? Qual o valor do seu marido, da sua esposa? Qual o valor dos seus filhos? Qual o valor dos seus pastores? Qual o valor dessa igreja? Qual o valor da cruz na sua vida? Que valor você tem mediante a cruz de Cristo? Será que nós estamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós? Será que nós estamos vivendo tudo que Deus Pai, como o pastor ministrou, tem para nós? Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, mas está restrito às nossas atitudes, está restrito à nossa decisão. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para honrar Jesus, é para dar uma resposta. Na Bíblia nós encontramos muitos homens e mulheres que entenderam a responsabilidade que eles tinham como servos de Deus. Entenderam o valor que eles tinham, o propósito que eles tinham. E hoje eu trago para vocês a vida de Paulo, apóstolo Paulo. Este homem bem difícil, mas que entendeu e teve a sua vida virada de ponta cabeça. Assim como eu tenho perdido o controle para Cristo, Paulo perdeu bastante também. Tudo. A vida dele transformou. Mas eu quero falar um pouquinho sobre quem ele era. Saulo,
que é o nome hebraico, e Paulo, que é o nome romano. Este homem, ele respirava ameaças contra os judeus. Ele destruía as comunidades cristãs. Ele perseguia Jesus. Perseguia os discípulos de Jesus. Ele dava voto contra os cristãos. Quando Estevão foi morto, as vestes de Estevão foram entregues nos pés de Paulo. Paulo era um homem de autoridade, mas completamente cego espiritualmente. Ele não tinha tido a revelação de que Jesus, aquele ele perseguia, era o Cristo. Era o que ele tinha aprendido desde criança. O currículo de Paulo é impressionante, mas ele ainda não havia tido a revelação de quem era Jesus. Mas no caminho para Damasco, onde ele estava indo para destruir a igreja, para pegar os cristãos, Jesus dá um basta. Jesus, até aqui. Você não vai me conhecer até aqui. Agora você vai me conhecer. Agora eu vou me encontrar contigo. Quem aqui foi encontrado pelo Senhor? Quem aqui foi tocado pelo Senhor? Quem aqui Deus olhou para você e falou: não, é até hoje. Daqui em diante você vai ser meu. Daqui em diante você vai viver o extraordinário da minha vida, na sua vida. E Paulo se encontrou com Jesus. Foi ao chão. Jesus falou com ele. Ele ficou cego, sim, porque ele tinha que ter uma visão do reino, uma visão dos céus. Ele ficou 3 dias cego. E começou um trabalhar de Deus na vida de Paulo, muito forte. Sabe por quê? Paulo, para Deus, não era esse homem atormentado, esse homem que queria vingança, não. Em Atos 9:15 diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Você é escolhido também, sabia? Sabia que você não está aqui por acaso? Deus te formou muito antes da sua mãe saber que você existia no seu ventre. E quando Ele nos formou, Ele estabeleceu uma vida de propósito, de chamado, de obras, de conquistas, mas principalmente de viver o extraordinário de Deus, de viver os céus na terra. Porque essa é a nossa natureza. Nós viemos de Deus, nós vamos para Deus. E Paulo começou a ministrar sobre Cristo. E Deus fez obras extraordinárias por meio deste homem. O inimigo realmente ele foi transformado em discípulo, em apóstolo, em exemplo, em referência. E Paulo disse: o que queres que eu faça? Será que nós estamos dispostos para que Deus faça através das nossas vidas? Será que nós estamos disponíveis para o agir de Deus? Ou será que nós estamos limitando o agir de Deus com a nossa incredulidade? Benihim diz: não é a habilidade, mas a disponibilidade que importa para Deus. Muitas vezes a gente acha que tem que ser perfeito para começar a servir. Não, eu ainda não estou pronto. Não, mas é na nossa visão, no nosso padrão de vida. Não, eu não estou pronto. Mas para Deus, Ele quer o teu coração entregue. Deixa que Ele vai te capacitar, deixa que a porta que tem que ser aberta vai abrir, as oportunidades virão, você vai ser cheio, mas se não houver um coração aberto, Deus não pode fazer. Deus não pode agir. E Paulo, ele procurava fazer tudo com sabedoria, da melhor forma possível. Dar o seu melhor a Deus. Dar o seu melhor a Jesus. Era assim que Paulo seguia. Era assim que Paulo fazia todos os dias. E ele fez um trabalho grandioso de evangelismo, de edificação das igrejas. Plantava uma estrutura, líderes. Por onde ele passava em suas viagens missionárias, Paulo foi edificando a igreja.
Paulo foi quebrando barreiras espirituais que haviam. Paulo foi quebrando preconceitos que haviam. Ele foi usado por Deus. E foi considerado o maior líder do cristianismo. Ele é autor de 13 livros da Bíblia. Imagina. Imagina se um Paulo entrasse aqui antes de conhecer Jesus, querendo matar os cristãos, querendo perseguir. Mas olha a transformação deste homem. Olha a transformação. Olha o poder de Jesus na vida de alguém. Olha o poder de Jesus que está aqui nessa noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudou. O sacrifício dele foi o mesmo suficiente para Paulo. É o mesmo suficiente para nós nessa noite. É o mesmo que nós temos acesso todos os dias. Mas Paulo teve uma vida fácil? Não. Ele aprendeu a depender de Deus. Atos 9,16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Sim, ele enfrentou lutas. Sim, ele enfrentou provações. Sim, ele enfrentou perseguição. Como muitos de nós enfrentamos. Por seguir a Cristo. Por ser a diferença. Por decidir levar Cristo por onde nós passarmos. Mas se Deus está conosco, é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. E o que ele aprendeu? Eu separei algumas lições. Paulo dizia: não tenho a minha vida por preciosa. Está em Atos 20, 24. Por vezes nós queremos um caminho de honra, um caminho de recompensa, um caminho de bênçãos. Infelizmente, nós queremos apenas as mãos de Deus sobre a nossa vida. E esquecemos de buscar a essência, quem Ele é. Esquecemos de ser moldados por Cristo. E entender o que Ele quer que nós façamos na nossa vida aqui na terra. Paulo se deixou gastar de muita boa vontade. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E ele tinha o entendimento de que tudo contribuía para o Evangelho. Tudo contribuía, tudo que acontecia na vida dele contribuía para honrar Jesus. Para valorizar o sacrifício de Jesus em sua vida. Então tudo valia a pena. Porque nada se compara ao prazer da presença de Deus. Nada se compara ao amor de Deus. Não adianta procurar no mundo. Você não vai encontrar. Esse vazio que muitas vezes você encontra dentro da sua alma é do tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher. Só Ele tem a capacidade de nos transformar. Só Ele. O mundo, ele vai nos destruir. Jesus vai nos transformar em pessoas melhores, parecidas com Ele, realmente santos, lutando contra o pecado. Pamela, como eu posso honrar? Como eu posso demonstrar honra? Em pensamentos, em palavras, em atitudes. Honra a quem? A todos que estão à minha volta. Porque quando eu faço para o meu irmão, quando eu faço para o meu próximo, eu estou dando uma resposta a Deus. A todos. Em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os relacionamentos. Mas tem uma pessoa que é difícil de amar. Se apega com Jesus. Lembre-se do sacrifício de Jesus. E resplandeça Cristo. Mas a verdadeira honra, ela só vai fluir de um coração que teme a Deus. Se nós não entendemos, não respeitamos, não reverenciamos o poder de Deus, nós nunca vamos conseguir externalizar uma coisa que nós não temos consciência, que nós não entendemos o valor. E como Paulo terminou a sua vida? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Jesus virá. Não tem como negar isso. Não tem como fugir disso. Mas também não tem como saber quando Ele virá.
Pode ser hoje, pode ser amanhã. E o que você tem feito? Como tem sido a sua carreira? Como tem sido o seu combate aqui na terra? Como tem sido os seus dias? Essa mensagem é para você refletir. Hoje, o que eu tenho feito para Deus? Que marca eu estou deixando nessa geração? O que influência eu exerço sobre as pessoas que passam pela minha vida? Será que as pessoas olham para mim e querem ser como eu? Ou elas têm como um exemplo de uma má pessoa? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. O que nós temos feito a respeito disso? Quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Jesus. Elas têm que ver o sangue de Jesus, o amor, o perdão, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a mente de Jesus. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Honrarmos a Jesus. E sim, Ele está olhando para nós. Foi algo que eu ministrei para os jovens, foi semana retrasada. E eu perguntei para eles quais são os argumentos que geralmente a gente usa para justificar a nossa omissão, a nossa falta de coragem. Muitas vezes nós falamos assim: eu sei que eu tenho que mudar nisso. Eu sei que eu tenho que vencer esse pecado, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Olha só o que nós falamos. Se Deus conhece o teu coração, Ele sabe que você tem tudo o que precisa para vencer. Ele sabe que você tem todo necessário para vencer, para lutar, para ser um vitorioso nessa terra. Mas nós usamos isso como um argumento para justificar a nossa omissão. Não, Deus me conhece. Não, é pelo fato dele me conhecer que eu tenho que me posicionar. É pelo fato dele ter olhado para mim e ter me escolhido que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que ser diferente. É por Ele me conhecer, é por Ele olhar para mim e ver o sangue de Jesus sobre a minha vida, conhecer os meus pensamentos, conhecer o meu coração, lembrar do propósito que Ele fez, que Ele tem por nós. É por isso que nós temos que fazer, porque Ele nos conhece, porque nós estamos sendo assistidos por Deus, nós estamos sendo filmados por Deus, nós estamos sendo acompanhados pelo Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Aleluias. Pamela, Deus está me exigindo algo que eu acho que eu não sou capaz. Como o pai falou antes dele saber que eu era filha dele, Deus já me conhecia. Deus, quando te formou, Ele não formou apenas um corpo. Não, Ele formou uma vida inteira. Desde aqui da terra, do seu nascimento, até por toda a eternidade. Não é um planejamento limitado, não. O formar de Deus é completo. Então Ele sabe quais são os teus talentos, quais são os dons que você vai ter, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, qual é o propósito, quais são as conquistas, quais são os relacionamentos, quais são as pessoas que você vai encontrar na sua vida. Ele sabia de tudo. Por isso que muitas vezes Ele vai te exigir, Ele vai te cobrar, como Ele fez comigo. Ei, cadê? Aí Ele vai usar homens de Deus como o pastor Everton, vai falar: Pamela, 2020 é você no ministério da palavra. E não tenho que reclamar, vai. Por que tu não foi ainda? Vai. Deus vai exigir porque eu me achava incapaz, me achava. Mas Ele sabia que era Ele que ia me capacitar. Não adiantava nada eu barrar isso na minha vida, eu ficar limitando, se vem dEle, porque eu realmente, por mim, eu não posso fazer, é por Ele. É para a glória dEle. É porque Ele é o meu Pai, o meu Senhor. Paulo foi uma resposta. Paulo foi uma resposta a Jesus.
E eu te pergunto, que resposta nós estamos sendo como igreja? Que resposta nós estamos sendo como filhos de Deus? Não menospreze o valor da cruz. Não limite o poder de Jesus através da sua vida. Não negligencie a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus nessa terra. O mundo está perdido. O mundo está aflito. A terra está gemendo por homens e mulheres de Deus que vão se levantar com palavras de esperança, com palavras de amor, com palavras de vida. Sim, é você. Sim, sou eu. Deus te trouxe aqui porque você precisava ouvir isso. Você tem valor. Você tem um pai. Você foi escolhido. E o que você tem feito diante disso? Tem cruzado os braços? Tem procurado lutar na força do seu braço, da sua vontade, no seu tempo, do seu jeito? Tem barganhado com Deus? Você acha que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus foi só para salvação? Não somente. Nós somos salvos. E agora? O céu é nosso. E agora? Continuamos aqui. Então é porque algo tem que ser feito aqui. Há um propósito aqui. Há obras para serem feitas aqui. O que eu tenho feito com o sangue de Jesus? Que resposta? Nós somos justificados. O que isso quer dizer? Fomos comprados por um alto preço. A nossa dívida está paga. Se você tem sido acusado de algo que você cometia, que você fazia antes de Jesus, antes do sacrifício de Jesus sobre a sua vida, e você se arrependeu, você aceitou Ele como seu Senhor e Ele te perdoou, Ele esqueceu, não aceite acusações. Não aceite influência do inimigo sobre a sua vida. Não aceite ser escravo do pecado, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Não é para isso. Somos justificados e a partir desse momento nós lutamos contra o pecado. Nós não vamos nos render. Nós não vamos nos conformar com o padrão do mundo. Como está em Romanos 12, 1 e 2. Nos apresentarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós temos a consciência de quem Deus é e de quem eu sou, então eu me entrego a Ele, para que Ele faça através da minha vida. E com isso, eu não me conformo com o padrão do mundo, eu me transformo pela renovação da minha mente. Eu fixo os meus olhos na eternidade. A minha mente é a mente de Cristo. A minha visão é a visão do reino. Então não são as circunstâncias, não são as limitações, não são as lutas que vão me parar, não, porque os meus olhos estão fixados em Cristo. A rocha que está sobre os meus pés é Cristo. E nunca será abalada. Jesus nunca vai mudar. Mas por que nós mudamos diante dele? Muitas vezes nós oscilamos diante dele. Nós enfraquecemos diante dele. Quando nós temos tudo o que precisamos para vencer. Você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Mas nós temos que entender que a graça de Deus, o favor imerecido, não é permissão para pecar. Eu tenho acesso à presença de Deus. Aí eu chego para Deus e eu peço tudo o que eu quero do meu jeito, da minha vontade, no meu tempo, porque eu acho que o sangue de Jesus é uma moeda de troca. Eu acho que não, eu fui salvo, então agora eu posso pedir tudo do meu jeito. Jesus está sobre mim, então eu vou fazer tudo da minha forma. Não, porque nós somos muito limitados ainda. Nós temos que nos deixar viver o que Deus tem para nós. Então nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só assim, é só saindo do controle, saindo, renunciando, tendo o esforço necessário para que Deus venha através de nós, venha sobre nós. Foi o que o pastor falou. Há um esforço dos céus para a terra, mas tem que ter um esforço da terra para os céus. Está tudo pronto.
está estabelecido no reino dos céus a sua vida, a sua trajetória. Mas o que nós temos feito? Nós temos tomado posse? Nós temos reivindicado o que está pronto no reino dos céus? Ou será que nós estamos patinando aqui na terra, vivendo nesse mundo, nessa visão aqui da terra, nessas circunstâncias, quando tem um plano perfeito para as nossas vidas? Uma vida de santidade. Jesus se entregou por nós. Jesus não pecou. Ele se fez pecado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, para hoje nós podermos estar na presença de Deus, para hoje nós termos esperança da vida eterna. Como tem sido a minha vida diante do pecado? Como tem sido o meu processo nessa terra de santificação? Será que eu ainda aceito ser escravo do pecado? Será que eu ainda aceito influências? Será que eu ainda não aceito abrir os meus olhos? Porque é impossível que quando o inimigo te seduz a pecar, o Espírito Santo não esteja do seu lado falando: não, não faça. É pecado, não faça. Mas o inimigo vai seduzir sim, mas ele só vai seduzir o que nós gostamos. Ele não brinca em serviço. Jamais vai brincar. Mas o Espírito Santo está do nosso lado. A quem nós temos dado ouvido? A Jesus? Ao Espírito de Deus? Ou ao pecado? Ao diabo? Aos seus demônios? A influências negativas sobre a nossa vida? Mas nós precisamos entender que existe uma vida eterna preparada para nós. Existe uma vida eterna. O que nós fazemos com a cruz determina onde eu vou passar a eternidade. Se eu aceito Jesus, vou para os céus. Se eu rejeito Jesus, o sangue dele sobre a minha vida, então eu estou condenado ao inferno. E o que eu faço como cristão, a partir do momento que eu aceito Jesus, vai determinar como eu viverei a eternidade nos céus. Como o pastor falou, céu não vai ser igual para todo mundo. Inferno não vai ser igual para todo mundo. Você tem essa consciência? Que existe um galardão? E que esse galardão é definido pelas nossas obras aqui na terra, pelo nosso agir aqui na terra, pelas nossas atitudes aqui na terra. Por isso você está aqui. Por isso temos uma vida aqui, para determinar como será a nossa vida diante dele. O acesso à presença, a essa transformação, está disponível. Está disponível. Você sentiu a presença de Deus nessa noite, não sentiu? Em meio aos louvores, Ele não está ministrando ao seu coração nesse momento? É essa presença que está disponível, mas isso não é para esse ambiente de culto apenas, não. Leve para sua casa, leve para o seu lugar secreto, leve para todos os dias da sua vida. Deixe Deus ministrar. Não, mas vai doer, porque Deus vai mexer em coisas que eu não quero abrir mão. Deixa, ouse crer, ouse deixar Deus agir. Experimente a vontade de Deus sobre a sua vida. Colossenses 3, verso 23 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E eu confesso que eu estava um pouco relutante contra essa parte aqui. Mas Deus falou: não, eu preciso que você fale. Fazer tudo como ao Senhor. Quantos homens, pais nós temos aqui? Eita glória! Quantas mães nós temos aqui? Amém. Porque se eu falasse pais, os dois iam levantar, né? Porque no gênero, os dois iam levantar a mão. Mas amém.
pais e mães que estão aqui. Eu tenho um clamor para fazer em nome dos nossos jovens. Em nome dessa geração. Sejam pais e mães. Por favor, não negligenciem essa responsabilidade. Sejam pais e mães. Os nossos jovens estão sendo brutalmente atacados pelo inimigo porque eles não têm referências de pai e de mãe. Porque eles não têm um apoio. Porque eles não têm a quem correr. Pais, corrijam seus filhos. Não deixe para amanhã a correção que você pode fazer hoje. Não deixe para a semana que vem o que você está vendo que está errado hoje. Por favor, se manifeste, se posicione como sacerdote do seu lar. Seja um exemplo de sacerdote no seu lar. Seja um exemplo nos dízimos e ofertas. Por favor, ensine isso à nossa geração. Ensine isso aos nossos jovens. E você que um dia será mãe, será pai, já aprende como eu? Aprende. Vamos resplandecer Jesus para os nossos jovens. Mães que estão aqui, vocês têm um radar impressionante para o pecado. Sério, eu tenho uma mãe, ela não está aqui, eu vou falar. Vocês têm um radar impressionante. A minha mãe, o jeito que eu viro o garfo, ela já assim, o que está pegando? O que está acontecendo? Tá gravando. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Não, é ou não é? É só a minha mãe que é assim? Ela olha assim, o jeito de eu andar, ela já sabe o que está acontecendo aí, quem brigou contigo. Ela sabe se alguém brigou comigo ou se eu briguei com alguém. Certinho ela sabe. Impressionante. Mães, ajudem seus esposos. Porque às vezes realmente o homem não vai ter essa percepção rápida, mas a mulher tem. Se a sua filha precisa de limites, coloque limites o quanto antes. Se seu filho precisa de limites, coloque limites o quanto antes. Eduque. Nós somos filhos, nós somos a herança do Senhor. Deus vai cobrar. Deus vai te pedir o que você fez com a herança dele. Esse é um clamor que eu faço em nome da nossa geração, da minha geração. Sejamos referência de pais e mães. Não negligencie, não deixe para amanhã. Tome a responsabilidade para si. Não transfira essa responsabilidade para um governo, para um colégio, para os pastores, para a igreja. Sim, há um sistema de apoio, mas o pastor não vai ser pai no lugar. O pastor não vai ser o sacerdote do seu lar no seu lugar. A pastora não vai conseguir ser a mãe no seu lugar. Não vai. Há um sistema de apoio, a palavra está sendo ministrada, ensinamos, é para isso que existe a igreja, para ser edificada, mas cabe a nós a nossa responsabilidade. Sabe por quê? E eu estou vivendo isso na minha vida. Porque um dia, a sua filha vai querer casar, o seu filho vai querer casar. Qual é a referência que ele tem? Você como pai pode dizer assim: a minha filha pode procurar um homem como eu, porque eu fui o sacerdote da casa, e eu ficaria muito feliz em ter um genro como eu, com os meus princípios, com os meus valores, com Cristo reinando sobre o meu lar. As mães que estão aqui, o seu filho, eu sei que dói quando fala do filho para a mãe, seu filho vai casar. E qual esposa que ele vai escolher? Uma mulher igual você? Você é um exemplo de mulher ajudadora, de auxiliadora? Você é um exemplo? Que exemplo você está sendo para os seus filhos? Isso é muito importante. Isso determina a vida dos seus filhos. Mas agora eu vou falar aos jovens. Não adianta a moça pedir por casamento se não respeita o pai. Não adianta o moço pedir por casamento se não respeita a mãe. Façamos tudo como ao Senhor quando nós tratamos o próximo, seja nosso filho, nosso pai, nosso chefe, nosso funcionário, autoridades em geral. Nós estamos dando uma resposta a Deus.
Nós estamos dando uma resposta a Deus, isso é muito sério. Tudo, a forma que eu ajo, a forma que eu falo, tudo é uma resposta a Deus, em honra ou desonra, em obediência ou desobediência, é uma resposta. A omissão, o deixar de fazer também é uma resposta. Nós plantamos e colhemos. Se não plantamos, não colhemos. Existe uma reação. É uma resposta. É uma atitude. O não fazer também é uma atitude. Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus? Está travando. Deixa eu lavar. Nós estamos num ano complicado? Estamos. Mas eu quero te lembrar novamente do teu valor. Eu tenho ouvido de muitas pessoas: 2020 está perdido. 2020 já era. Mas essa igreja aqui tem testemunhado milagres de Deus. Provisão de Deus. Por quê? Porque nós entendemos o Deus que nós servimos, que está acima do tempo, está acima do horário, dos dias, dos anos, da economia, da saúde. Ele está acima, Ele está no controle. Mas só conseguimos experimentar esse nível de dependência se nós nos entregarmos. Senão nós não conseguimos. Por que está acontecendo com o irmão do meu lado e não está acontecendo comigo? Reflita nessa noite. Quem você está sendo? Qual a liberdade que Deus tem na sua vida? O que Deus pode fazer através de você? O que você tem deixado Deus fazer através de você? 2 Coríntios 7:1 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Santificação, como eu falei, não se conformar. Não negocie os princípios de Deus com as propostas do mundo. Não se deixe influenciar. Não negocie o seu valor com o inimigo, porque ele vai tentar te destruir. Lúcifer quis ser igual a Deus, e ele foi expulso dos céus. Hoje ele olha para nós e vê quem? Jesus. Hoje ele olha para você e vê quem? O Espírito Santo. Hoje ele olha para você e vê o quê? O Filho de Deus escolhido. É claro que ele vai lutar contra a nossa identidade. É óbvio, mas às vezes a gente se cega até nisso. Por que o diabo está me tentando? Por que o diabo luta tão ferozmente contra a minha vida? Porque existe um propósito aí. Existe valor de sangue que não está sobre ele. Ele tem inveja da nossa vida, por isso que ele nos ataca. Nós temos que nos posicionar como filhos, entender a nossa identidade, andar nessa terra com autoridade, com a cabeça erguida. Não, esse ano não vai me vencer. Não, eu não pertenço a esse ano, a esse momento, a essa circunstância. Eu pertenço a um Deus que tudo pode. Eu pertenço a um Deus que sabe, que controla a minha vida. É a esse Deus que eu pertenço. Esse ano não está perdido, não. Porque o meu Deus não perde. Então eu também não vou perder. Porque se eu estou nele, ele está em mim, então eu vou viver a plenitude do que ele tem para minha vida. Porque eu decido ser uma resposta à cruz. Eu decido fazer a diferença. Eu decido honrar a Jesus através da minha vida, em todos os relacionamentos. Tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo que eu faço é para honrar Jesus. É esse posicionamento que Deus quer de nós. Não é se conformar. Não é se deixar levar, não é duvidar, é crer, é ter fé, é seguir com ousadia, com força, com esperança. É dessa forma que nós possamos olhar para a nossa geração e dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores. Nós precisamos de referências. No seu trabalho, seja uma referência. Seja aquele que, quando a situação aperta, ei, tu pode fazer uma oração? É isso. Você pode me ajudar? Pô, mas a minha família não é cristã. Eu sou a única, o único.
Eu não sei qual é o contexto da sua vida. Permaneça, prevaleça em Jesus. E você vai tocar as pessoas pelo teu testemunho. Você vai tocar. Não tem como não tocar. Se você for o sal da terra, a luz do mundo, onde há escuridão, a luz vai atingir. Onde não há sabor, o sal vai tocar. Não tem como não sentir a diferença de um ambiente escuro quando tem luz. Não tem. Deixe. Permaneça. Permaneça. Pô, mas está difícil, está demorando. Permaneça em oração. Ore. Não desista dessa vida que Deus tem feito você interceder. Não desista desse filho que se desviou dos caminhos. Não desista desse jovem na sua família que tem causado preocupação. Não desista. Permaneça, seja exemplo. Continue. Resplandeça Cristo. Resplandeça Cristo em tudo que você fizer. Resplandeça Jesus. 2 Coríntios 5:10, e eu estou caminhando para o final. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nossa vida é uma preparação, como eu falei. Haverá um dia que nós estaremos diante de Deus. E Deus vai pedir conta da nossa vida aqui na terra. E nesse momento, eu quero que você pense, quais são as expectativas de Deus ao meu respeito? Para o que Deus me formou? Você já pensou nisso? Nós pedimos a vontade de Deus sobre a nossa vida, mas quais são as expectativas dele? O que ele espera de você, todos os dias de manhã? Se faça essa pergunta a partir de hoje: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? A minha vida está nas tuas mãos, o que queres que eu faça? Porque algo vai acontecer e não tem como fugir. Nós prestaremos conta diante de Deus. Não tem como fugir. Já pensou nós chegarmos na presença de Deus e falarmos: ah, Senhor, eu fui cristão, fui na igreja, mantive um relacionamento mediano contigo, as minhas obras foram essas, e não foram o que Deus queria para você. Não tem como voltar. Não vai ter como voltar. Mãe que está aqui, pai que está aqui, é nesse momento que Deus vai cobrar a herança dele. Onde estão os seus filhos? Senhor, um eu perdi. E aí? A esposa vai olhar para o lado e procurar o esposo para colocar a culpa? É entre você e Deus. O esposo vai procurar a esposa para colocar a culpa? Não, é entre você e Deus. Foi entre Deus e nós quando Ele nos formou. Será entre nós e Deus no final. E por toda a eternidade vai ser entre nós e Ele. A salvação é individual, o propósito é individual. E o que nós temos feito? Quando chegar nesse dia, qual é a expectativa de Deus ao meu respeito? É isso que Deus tem ministrado no meu coração todos os dias. E eu tenho perguntado para Ele: Deus, quais são as tuas expectativas? Me livre de chegar na sua presença e não corresponder às suas expectativas, a ser uma frustração na sua presença. Não, eu quero valorizar o sangue de Jesus sobre mim. Eu não quero passar aqui por acaso. Eu não quero ter um relacionamento medíocre com Deus. Não, eu quero ir além, ir mais fundo. Mais fundo, se deixar ser moldado, sim. Deixar ser transformado, sim. Mas ir além. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite. Se hoje você veio aqui não sabendo o seu valor, não sabendo por que você está nessa terra, eu te digo: seja a resposta da cruz. Seja a resposta para o sangue de Jesus sobre a sua vida. Pô, mas eu estou afastado. Volte hoje, porque amanhã pertence a Deus. Hoje é decisão. Hoje é dia de decidir. Hoje é dia de se posicionar. É hoje. Não deixe para amanhã. Se coloque de pé nesse momento. Deus, Ele não quer apenas te visitar, Ele quer habitar na sua vida.
Ele quer habitar na sua família. Ele quer ser o cabeça do marido, o marido o cabeça da esposa. É isso que Ele quer. Ele quer governar, deixa Ele governar, deixa Ele agir. Mas se posicione. Posicionamento de entrega. Uma vida de entrega. Entrega a Deus. Feche os teus olhos. Reflita comigo. Quem eu sou? Quem estou sendo diante da cruz? Qual o valor eu tenho dado ao sangue de Jesus sobre a minha vida? Qual a resposta que eu tenho dado a Deus por ter entregue o seu Filho unigênito? Jesus era unigênito, único, mas Ele se fez primogênito de muitos. Primogênito de muitos. Olha a transformação na vida de Jesus. Era tudo dele. Ele era o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Mas Ele deixou a glória. E Ele veio nessa terra para te salvar, para te marcar, para estabelecer um propósito, para te tirar dessa vida de escravidão. Ele se deu por você. E o que você tem feito? O que você tem feito? Que responsabilidade que Deus te deu que você não está exercendo como deveria? É momento de decidir. Pai, decida hoje. Mãe, decida hoje. Filhos, decidam hoje. Se você é um empresário, decida hoje fazer a diferença. Se você é um funcionário, decida hoje fazer a diferença. Saia daqui com convicção de quem você é em Deus. Do filho que você é, do valor que você tem. E nunca mais se deixe enganar. Quando o inimigo vier tentar contra a tua identidade, contra quem você é, você vai se posicionar e vai fazer ele bater em retirada, porque você é filho de Deus. Você tem todo o poder dentro de você. Você tem tudo o que precisa para vencer. Tudo o que precisa para vencer. Por que você não está vencendo? Por que você não está rompendo? Se você tem tudo o que você precisa. Abra sua mente, os seus olhos. E seja moldado por Deus. Seja transformado por Deus. E que ao passar dos dias você testemunhe o agir de Deus na sua vida. Sim. Decida confiar. Decida entregar pão, mas é difícil perder o controle. Eu sei que é difícil. Mas deixa com Ele. Entregue para Ele. Entregue para Ele. Não é o padrão do mundo que te define. É o sangue de Jesus Cristo sobre você que te define, que mostra quem você é. São os pensamentos de Jesus ao teu respeito que te definem. Você é capaz. Você tem tudo o que precisa. Você é chamado. Você é um vaso escolhido. Pergunte para o Senhor: o que queres que eu faça? Pergunte para o Senhor. Ah, Jesus, Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Por meio do Teu sacrifício, Jesus, naquela cruz, Tu perdoa os nossos pecados. Tu nos dá acesso a Deus, a presença do Pai. Tu nos dá a esperança da vida eterna, Senhor. E queremos Te honrar enquanto estivermos aqui nessa terra. Nessa noite decidimos nos posicionar como filhos de Deus, de valor, que tem responsabilidades, que tem a missão de sermos referência nessa geração. Independente da profissão que exercemos, independente do local onde trabalhamos, independente, Senhor, da nossa família, do nosso contexto familiar, nós decidimos nessa noite ser referência, resplandecer Cristo, ser as mãos de Jesus nessa terra, ser os pés de Jesus nessa terra, com a mente de Cristo, quebrar as barreiras que este mundo tem, quebrar os preconceitos que esse mundo tem contra a Tua palavra, contra o Teu amor, porque nós somos mais do que vencedores, porque nós entendemos nessa noite que temos tudo que precisamos para vencer, temos tudo que precisamos para romper, temos tudo que precisamos para ir além. Mais de Ti, Senhor, é o que te pedimos.
Mais de ti, menos de nós, Jesus. Vem, transforma. Espírito Santo, ministra agora em cada coração. Espírito Santo, revela-nos o que nós devemos fazer. Revela-nos, revela-nos, molda-nos, Jesus. Molda-nos, Espírito de Deus. Te damos liberdade, não só em palavras, não. O nosso coração decide hoje te honrar. O nosso coração, e ao passar dos dias, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes vão resplandecer Cristo nessa terra. Nós seremos a resposta da cruz. Nós corresponderemos às expectativas que Deus tem ao nosso respeito. No nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, tudo é para Jesus. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Em teu nome, Jesus.